Eu vejo muitos empreendedores querendo complicar o negócio antes da hora, né? Então, muitas vezes, quer falar de processo, quer falar de gestão, quer falar de coisas que, em algum momento da maturidade do negócio, vão ser importantes, mas eles estão falando disso cedo demais, se preocupando com isso, muitas vezes, antes de faturar seu primeiro R$1 milhão. Até o primeiro milhão é pensar em venda. Matheus Beirão. Ele já faturou mais de 531 milhões online e é fundador da Queima Diária, a maior plataforma fitness da América Latina, que acumula mais de 2.400.000 clientes. Eu já tinha idealizado a Queima Diária em 2013. Primeiro mês de mão instalada no Hotmart, virou o produto mais vendido no Hotmart, 150 graus, aquela coisa toda. O Matheus criou todo o marketing da Queima Diária, né? Desde time de copy, tráfego, anúncio, enfim, a porra toda aí, tudo que tem pra criar foi criado por ele. Acabou sendo adquirido aí pela Smart Fit. Os valores aí secretos, tá, pessoal? Eles fizeram a proposta, eu não aceitei, o negócio caiu. Eles falaram, cara, vou criar o nosso. Eu falei, beleza. Fiquei com medo na época, falei, os caras têm 1 bilhão. Criaram e não foi pra lugar nenhum, né? Independente de dinheiro. Então eles perceberam que, cara, Matheus e Queima Diária estão fazendo uma coisa que não é simples. Por que tu acha, cara, que deu tão certo, assim? Tu acha que pegou um momento de mercado ou tu fez alguma coisa, assim, que seria replicável hoje em dia? Eu acho algumas coisas. Primeiro, resultado. Em 3 meses, a gente diminuiu nosso CPA todo, geral, e mantém em escala. Cara, tu é uma pessoa muito curiosa, cara. Pô, parabéns, tu é muito inteligente, tá? Provavelmente uma das pessoas mais experientes, assim, em termos de nível de empresário que já apareceu aqui no podcast do VTube. Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Segredos da Escala, que é o podcast do VTube. E se tu não conhece ainda o VTube, a gente é uma hospedagem de vídeos focada 100% em aumentar a conversão dos teus vídeos de vendas. Hoje os maiores players do Brasil usam o VTube para aumentar a conversão dos seus vídeos, como por exemplo G4 Educação, o Ricardo de Carvalho, o Misha Menezes, Leandro Ladeira, e também diversos players fora do Brasil, como por exemplo a Mind Valley, uma empresa lá da Malásia, que fatura 1,5 bilhões de reais por ano. Eles confiam no VTube com seus VSLs, ou então as maiores ofertas lá do ClickBank, que faturam milhões e milhões de dólares todos os meses. Todos eles confiam e usam o VTube, então se você ainda não é cliente do VTube, eu te convido, tá, a clicar no link da descrição e se tornar cliente do VTube também. Tu vai ter 14 dias de graça pra fazer isso, vai ter um QR Code aí na tela também. E aí tu vai ver, tá, que quando tu fizer isso daí, o teu vídeo vai vender muito mais do que tu vende hoje e tu vai ganhar muito mais dinheiro. Mas além da gente te ajudar a aumentar a conversão com o VTube, a gente tem também esse podcast aqui, que é o Segredos da Escala, onde a gente ajuda a aumentar a tua conversão com conteúdo. E o objetivo aqui é que tu consiga pegar 1, 2, às vezes 3 dicas, se o podcast for bom, aplicar no teu negócio e escalar ele também. Então chega de conversa e bora aí pro podcast do Matheus. Então eu queria dar as boas-vindas aí ao Matheus. Obrigado pelo convite. E aí, Matheus, tudo certo? Certo. Né? Tá feliz de estar aqui? Cara, muito feliz. Né? Muito feliz. Pouquinho só. Não, cara, hoje tá sendo muito bom pra mim compartilhar conteúdo e o feedback que eu tenho recebido tá sendo bem legal. Pois é, cara, tu é uma das pessoas que, do digital pelo menos que eu vejo, tá? Uma das poucas pessoas que eu vejo que tu conseguiu não só criar um negócio ali de fluxo de caixa, mas tu criar uma coisa que de fato tu consegue vender depois, né? E de fato foi isso que aconteceu, tu acabou sendo adquirido aí pela Smart Fit por valores aí secretos, tá, pessoal? A gente não pode revelar aí quanto é que foi, quanto é que é. Eu também nem quero saber, só sei que aconteceu, o que é bem legal, tá? Parabéns. Daí eu queria te perguntar, é muito diferente, cara, tu construir um negócio de fluxo de caixa de um negócio que tem equity, que eventualmente tu consegue vender, ou é meio que a mesma coisa, só que com um produto bom no final? Ou como que tu vê isso daí? Cara, assim, então vou contar a história, né? Eu, antes da Queima Diária, eu tinha alguns produtos meus de marca digital, tinha uma empresa chamada Mindbank. Mindbank? E de 2012 a 2014 eu lançava outros especialistas e em 2014 eu lancei alguns cursos de marca digital meu. Uhum. Então, por exemplo, o primeiro curso de funil de vendas do Brasil, eu que lancei, chamado Funil de Conversão 3x. Isso aí foi em que ano? 2014, início de 2014. Na época, inclusive, o Érico me promoveu, o Samuel Pereira me promoveu, eu fiz um webinário e lancei esse curso, inclusive até a criação do curso foi sugestão do Érico e do JP da Hotmart, que eles estavam lançando uma ferramenta de funil na Hotmart com upsells que não existia. Tem uma entrevista, inclusive, com JP comigo na primeira série da Hotmart, a gente falando de funil de vendas. Em 2014 eu estava, então, eu tinha sido meio sugado para ensinar marca digital, ensinando o que eu fazia com esses outros produtos que eu tinha com outros especialistas. Só que eu já tinha idealizado a Queima Diária em 2013, até por uma necessidade própria. Eu ia na academia, só que chegava na academia 8 horas da noite, a academia estava lotada. Então tinha que inventar um equipamento. Esse é um saco. É um saco.
E aí eu comecei a consumir conteúdo de um americano chamado Craig Ballantyne. Inclusive ele tinha uns vídeos toscos. O Greg Ballantyne. Isso, tá antigo, Os videozinhos dele era vídeo caseiro e eu comecei a consumir e fazer eu mesmo em casa ou na área de peso livre da academia. Eu pensei na época, poxa, isso não tem no Brasil, né? Esse tipo de programa de fitness em vídeo. E aí em 2013 ainda eu contratei 2 personal trainers, um homem e uma mulher. Lancei o Power Tonus e o H-Max 90 para testar o mercado masculino e feminino. E aí a mulher comprou muito mais. Mas enfim, aí em 2014 eu acabei sendo sugado para ensinar o que eu fazia, lancei vários cursos meus, tinha sobre assinatura, forma de assinatura, tinha o de vídeo de vendas, segredos do vídeo de vendas, que era de copy de VSL, tinha de webinário, enfim, então lancei um tanto de curso meu, só que eu tinha saído completamente do meu objetivo, que era criar a queima diária que eu tinha idealizado em 2013. E quando eu idealizei a queima diária, eu queria um negócio vendável. E o que na prática é um negócio vendável? É um negócio que no futuro eu pudesse vender para um terceiro, seja um fundo, ou seja por estratégia igual foi para o Smart Fit, ou eventualmente até fazer um IPO. E para isso o negócio precisava ter algumas características para que esse negócio fosse vendável. Uma delas era não depender de mim. Então o negócio não podia levar meu rosto, eu não podia ser o especialista, não podia ser a cara do negócio. Além disso, era bom que tivesse receita recorrente. Isso valorizaria mais o negócio no futuro, no caso de uma venda. É bom, né? Por causa da recorrência. Então, acabou que em 2014, final de 2014, eu literalmente foi praticamente uma promessa de Réveillon. Eu falei, cara, eu vou fechar todos os meus cursos, não vendo mais, nem se alguém pedir, e vou lançar a queima diária. Então, de janeiro de 2015, não vendi mais nada meu e comecei a sair para gravar, contratar os treinadores para gravar os programas da queima diária. Ô, Matheus, peraí, tá? A gente já volta pra tua história aí, cara. E eu te falei que isso ia acontecer, tá? Que tu ia falar uma coisa que eu achei interessante e eu ia te interromper. Tipo assim, ó, eu tô achando muito curioso que em 2014 tu já era muito experiente em marketing, né, cara? Então tu já sabia, tipo, tu teve curso de VSL e não só VSL, mas tu também fazia lançamento e webinar e a porra toda. E geralmente as pessoas, quando elas trabalham com digital, elas se especializam em uma mídia só. Aliás, o formato de vendas. Então, por exemplo, eu nunca fiz um lançamento, eu sempre fiz VSL. Aí minha pergunta é, quanto tempo que tu demorou, cara, pra aprender tudo isso? Tipo, tu entrou no digital, então, sei lá, 2010, né? Ou como é que foi o negócio? Não, então vamos voltar um pouquinho. Eu entrei no digital em 2012. Caralho. Em 2012, na verdade, assim, eu tinha uma imobiliária em 2011. Eu vendi minha participação imobiliária por causa de problema de saúde, tive crise de ansiedade, enfim, vendi minha participação dos meus sócios e entrei pro digital. Entrei pro digital consumindo conteúdo de americanos. Então era Jeff Walker, Brian Moran, que era o Get 10,000 Fans, um curso sobre Facebook. O cara do Sancart, né? E o cara do Sancart hoje. Sei, Ryan Dice, Frank Kern, tinha o John Reese, que foi o primeiro cara que fez $1 milhão em um dia. Com lançamento. Com lançamento. É raiz mesmo, hein? Fazia tempo que eu não encontrava um desses aqui. Esse aqui é raro, tá? Esse aqui. Então, assim, essa era a minha fonte, né? Caramba. E aí eu lancei um curso de leilões de imóveis, que era mais próximo do que eu tinha de conhecimento, só que eu lancei com um advogado. Chamava Arrematando com Sucesso. E junto a gente lançou uma plataforma de localização de leilões de imóveis que chamava arremateimóveis.com. E nisso que eu descobri o Hugo Rocha, irmão do Érico, que eles tinham pró-leilões. Então acabou que eles eram meus concorrentes. E aí um belo dia o Hugo mandou um e-mail para a lista dele falando que o Érico Rocha, irmão dele, ia fazer um webinário revelando a estratégia deles de venda e etc. Entendi. Aí eu participei do webinário, eles venderam um evento ao vivo, isso em 2013, que foi o primeiro fórmula de lançamento, não tinha nenhum fórmula de lançamento online, tanto que o Érico hoje chama de Fórmula 0. Era um evento para 100 pessoas e lá o Érico abriu o mastermind dele, com as primeiras 12 pessoas. E aí eu entrei no mastermind dele. Entendi. Lá em 2013. Então foram 3 anos de 2012, 13, 14, para mim, intensos de muito aprendizado. Deve ter sido então, mesmo. Então eu estudava muito copy, estudava muito tráfego, e no final das contas eu fazia isso nos meus negócios. E em 2013 eu lancei outros especialistas, então tinha o Jerry Media, por exemplo, que era um dono de uma agência de assessoria de imprensa que ensinava empreendedores a como eles conseguirem pauta na mídia para os negócios deles.
E aí, em 2014, quando o JP entrou pro Platinum, Mastermind do Érico, nesse primeiro encontro, o Érico, inclusive, pediu para eu conversar com o pessoal do Mastermind para falar de funil de vendas e perpétuo, que era uma novidade, todo mundo só falava de lançamento. Sim. E aí eu falei, tem até um vídeo meu gravado lá em Balneário Camboriú, no lugar que a gente fazia o encontro, onde eu falei, pessoal, sobre funil de vendas, estratégia de perpétuo, o pessoal do grupo de Mastermind, e o JP falou, cara, por que você lança um curso e dentro do curso você ensina a usar a plataforma do Hotmart, que a gente está desenvolvendo esse funil de vendas com upsells de One Click Buy na Hotmart. E aí eu voltei para Belo Horizonte, enfim, programei esse lançamento, que era um webinário, que ia ser um webinário, o Érico falou, cara, eu te promovo. O JP fez essa entrevista comigo, colocou no blog da Hotmart, para promover me promover como especialista em funil. E eu acabei lançando o funil de conversão 3x. Só que isso meio me sugou, porque aí disso no webinário, né, que é o lançamento de semente, você lança para depois criar. Então, eu não tinha o curso pronto. Então, lancei e prometi que o curso seria entregue semanalmente. E depois do lançamento, eu ia correr atrás de gravar para entregar. E na copy do lançamento também, eu prometi vários bônus. E esses bônus que viraram cursos depois. Sim. Então, tinha o Segredos do Vídeo de Vendas, que era de VSL. Tinha um de webinário, que eu ensinava do webinário, enfim. Entendi. E aí tudo eram bônus do primeiro curso que depois eu fui vendendo, coloquei num funil. Entendi. E fui vendendo ao longo de 2014. Esse teu conhecimento de marketing, tá? Como a gente tá falando do pessoal antes aqui, tá? Nos bastidores aqui, o Matheus criou todo o marketing da queima diária, né? Desde time de copy, tráfego, anúncio, enfim, a porra toda aí, tudo que tem pra criar foi criado por ele. E daí, interessante, né? Como tu pegou esse conhecimento dos americanos e daí, enfim, tu aprendeu, aplicou, deu certo. Tu acredita que as pessoas devem estudar mais marketing lá fora? Ou tu acredita que o Brasil já tá num nível tão bom quanto, ou talvez equivalente? Hoje eu acho que tá tão bom quanto. Eu lembro que eu participei do Mastermind do Érico até 2019. Então, 2013 a 2019. E na época eu saí porque o meu negócio, que era assinatura, era perpétuo, e se falava muito de lançamento lá, então a hora eu falei, cara, acho que não é para mim mais. Já deu, já. Mas eu via lá dentro que o que a gente fazia muitas vezes era inclusive levado lá para fora. O que era discutido ali, as estratégias que eram feitas ali, muitas vezes era levado para fora, para Mastermind no Jeff Walker, por exemplo. Então, eu acho que o Brasil hoje está equivalente ou eventualmente à frente em algumas estratégias do mercado americano, principalmente de infoproduto. O que eu posso te dizer é que, cara, nesse negócio de vídeo vendas VSL, eu acho que a gente tá à frente, tá? E é surreal. Mas enfim, voltando ali, tá? Então, em janeiro de 2015, tu começou a pensar na queima diária e tu falou que tu contratou daí 3 professores, né? Primeiro eu tinha contratado 2 em 2013 para testar o mercado. Aí, quando eu fui em 2015, pensando na queima diária como uma plataforma de assinatura já, como um modelo Netflix, a pessoa assinaria e teria acesso a vários programas e modalidades para fazer o que quisesse e revezar entre eles, eu fui para contratar mais 4 treinadores. Então, eu queria lançar com 5 programas. Então, eu peguei o de mulher que eu já tinha gravado, que era o Power Tones, e fui gravar mais 5. Então, gravei o Hit Dance, que era um de dança, Fit 15, T8S e o Mamãe Sarada. Que inclusive é um dos programas mais famosos que a gente tem, inclusive da copy dele, que é ensinado em alguns cursos de copywriting por aí. Gravei esses no primeiro trimestre de 2015 e a gente lançou a queima diária com uma assinatura mensal no segundo semestre de 2015. Só que deu ruim. E a história é interessante porque eu lancei, né? Então era essa plataforma que a pessoa assinaria por R$19,90 por mês e deu ruim por 2 razões, tá? A primeira é que era uma assinatura mensal e meu custo de aquisição era R$60 para vender R$19 por mês. Então eu ia precisar de um caixa para bancar essa aquisição para a pessoa me pagar em 3 meses e, eventualmente, se ela ficasse, eu teria retorno. Né? Então, além do risco, eu teria que ter um caixa grande para escalar o negócio. E eu não queria buscar investimento. Eu escutei uma vez de um cara de um fundo de investimento que ele
se comparou comigo, falando que ele era o empreendedor Nutella, que ele nunca conseguiu criar uma empresa sem capital de terceiro, e que eu era o raiz, que criou um negócio que precisava dar lucro. E eu criei um negócio que desse lucro, que fosse autossustentável. Né? Eu não queria para o mercado pegar dinheiro para o negócio escalar. Então, o primeiro ponto era problema da aquisição. Segundo ponto, eu estava vendendo uma assinatura genérica que tinha 5 programas e as pessoas estavam tendo a sensação que estavam pagando por coisas que não ia usar. Então, por exemplo, o cara que era homem só tinha um programa para ele. Outros 4 eram para mulheres. Então ele entrava, poxa, mas eu vou pagar por 5 negócios que... Quem não era mãe sempre tinha a sensação de estar pagando, tinha um programa para homem, tinha um programa que era para mãe, que não era para ela, então tinha 3 ali só para ela. Só que, dentro desses 2 problemas, eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Quem era mãe estava assinando por causa de um programa, que era uma mãe sarada. Porque não existia nada no mercado, nem dentro de academia, nem em qualquer outro lugar que fosse específico para o corpo da mulher que tinha passado por uma gravidez. Como uma mãe sarada era. Então, qual foi a solução para os 2 problemas? Eu tirei uma mãe sarada da assinatura, aí criei uma cópia para ele. Aí já era um vídeo longo. Primeira versão do vídeo de vendas de uma mãe sarada é um vídeo de 40 minutos. No VSL mesmo. Estilo VSL, só com ela aparecendo. Uma página de vendas, só com a página de vendas tinha texto nela também, então não era VSL, só vídeo. Então tinha uma página de vendas que tinha ali um conteúdo também. E coloquei a queima diária de assinatura como upsell de uma mãe sarada. E fui anunciar. E uma mãe sarada deixou de ser assinatura, né? Então o primeiro produto não era assinatura, eu passei a vender 12 de R$19,90, com acesso da pessoa por 1 ano. Depois, manualmente, eu teria que renovar a pessoa ou vender para ela de novo, porque não tinha renovação automática. Nessa época não existia assinatura anual parcelada. Então, comecei a anunciar uma mãe sarada, e aí eu comecei a ganhar atração, porque eu antecipava o valor para aquisição. O meu custo de aquisição saiu de 60 para R$25. Caramba. E aí eu comecei, cara, escalar, só que já vendendo como upsell a assinatura da queima diária. Então, todo mundo que entrar para uma mãe sarada, depois tinha oferta da queima diária. E aí, esse modelo, eu falei, cara, vou replicar esse modelo com outros produtos que vão ser porta de entrada em nichos específicos para oferecer como upsell a assinatura da queima diária, que aí ela vai começar a ganhar escala dessa forma. E aí em 2016, a gente entrou em 2016 escalando uma mãe sarada, que a gente colocou ele à venda dessa forma no ar em dezembro de 2015. A gente entrou em 2016 escalando, a gente ainda estava no Hotmart nessa época, então tanto que primeiro mês de mãe sarada no Hotmart virou o produto mais vendido no Hotmart, 150 graus, aquela coisa toda. E aí a gente começou a gravar outros programas para vender a assinatura do queima diária como upsell. Matheus, calma aí, cara. Opa, desculpa interromper o teu episódio aqui. Eu só queria te falar que se tu tem um vídeo de vendas ou então um VSL e tu quer fazer ele vender muito mais do que ele vende hoje, eu te convido a clicar nesse link da descrição e se tornar um cliente do VTurb. Isso porque o VTurb é uma hospedagem de vídeos 100% focada em fazer o teu vídeo vender mais. É por isso que os maiores players do Brasil usam e os maiores players do mundo usam também. Só isso já é uma coisa bem interessante, né, de estar acontecendo, porque, cara, se players gringos estão usando uma tecnologia brasileira, acho que isso prova que o VTurb realmente funciona e ele realmente aumenta a conversão e coloca mais dinheiro no teu bolso. E para te provar isso daí, eu vou te dar também uma consultoria com um especialista do time do VTurb, que ele vai entrar numa call contigo e vai te auxiliar passo a passo para implementar o VTurb da melhor maneira possível pro teu negócio, para garantir sem sombra de dúvidas que tu vai aumentar a tua conversão e tu vai ganhar muito mais dinheiro usando o VTurb do que usando qualquer outra coisa aí que tu pense em usar, beleza? É só clicar no link aqui da descrição e solicitar pro chat a tua otimização. E lembrando, tem 14 dias grátis para fazer esse teste, não pagar absolutamente nada, beleza? Então clica aí no link da descrição e de volta pro episódio. Eu te falei que isso ia acontecer, mano. Falei que isso ia acontecer. Pessoal, quem tá acostumado ao podcast sabe que eu interrompo mesmo, né? Porque, enfim, quando eu acho uma coisa interessante, eu preciso perguntar, cara, pro benefício das pessoas. Cara, 2 perguntas, tá? Primeiro de tudo. Tipo, tu entende que só isso aí, né? Esquece o queima diária, esquece todo o resto, tá? Tipo, só isso, só de tu ter o infoproduto que tu chegou ali a ser top da Hotmart,
Só isso já é um feito admirável. Concorda comigo, né? Sim. Tem várias pessoas aí que, pô, o sonho do cara é fazer isso daí. E daí, tipo, pra ti, não só tu fez, como foi só uma etapa, sabe? O comecinho ali do negócio pra tu fechar o modelo. Por que tu acha, cara, que deu tão certo, assim? Tu acha que tu pegou um momento de mercado, ou tu fez alguma coisa, assim, que enfim, que seria replicável hoje em dia? O que tu vê, assim, do sucesso desse... Tá, nesse caso, né? Você fala nesse caso ponto. específico, tá. Eu acho algumas coisas. Primeiro, um nicho muito específico que tinha uma dor latente e que não tinha produto para ele. Uhum. Né? Então a gente estava falando com mães que tem essa dor de mudança no corpo, né? Pós-gravidez forte, e a gente tinha um produto com solução para isso. Né? E aí o que eu fiz logo no início, com 1 mês de programa, com menos de 1 mês de programa, a gente vendia e a gente ia atrás das pessoas para pegar depoimento. Então, imagina, a pessoa tinha 1 semana de programa ou 15 dias de programa, ela não tinha tido resultado. Mas a gente já tinha falas como, nossa, melhor coisa que eu fiz, nossa, eu não achei que eu ia adaptar, eu consegui adaptar, eu consegui fazer, nossa, é melhor do que ir para academia porque eu consigo fazer aqui em casa. Então a gente já tinha bons depoimentos sobre os benefícios do programa, que aí a gente pegou isso e já começou a colocar na página e promover isso, né? Então a gente já começou a ter, logo no início, a gente conseguiu prova para promover. Então foi um novo salto, foi logo no início, a gente pegou essas provas e colocamos. E outro foi a copy, né? Então foi a copy que, modéstia à parte, já ficou muito boa. Eu escrevi ela, foi quase 1 mês escrevendo ela, e uma copy muito nichada. Né? Conversando com a mãe, tinha a história da Gabriela Canguçô, que é a treinadora, e eu escrevi ela pegando a história da Gabriela e trazendo para a realidade das mães e o que elas queriam e precisavam. E, cara, e a gente conseguiu escalar. Né? Então, assim, eu acho que quanto mais nichado você tem um produto e conversar com essa dor desse nicho, é muito mais fácil você conseguir escalar do que quando você é genérico. E tem uma história interessante sobre isso, que é o seguinte: durante esse primeiro ano, os primeiros 2 anos de Mamãe Sarada, surgiram outros programas de exercício por aí, né? Tinha outros programas de exercício genéricos. E quando eles viram o sucesso do Mamãe Sarada, eles começaram a falar que eles serviam para a mãe também. Então começaram a colocar no ar depoimento de mãe fazendo, de mãe tendo resultado, para tentar ali abocanhar o que a gente estava fazendo em um nicho de mães. E até surgiu dentro da empresa algumas pessoas começando a querer falar que Mamãe Sarada também podia ser feito por qualquer mulher, para tentar ampliar as possibilidades de Mamãe Sarada. Só que quanto mais os genéricos falavam que era para todo mundo, mais eu bati na tecla de falar assim, não. Quanto mais eles falam que isso é para homem, para mulher, mais a gente fala que o nosso é só para mãe. Então, se tiver pergunta que a gente vai ter que responder em público, se o Mamãe Sarada serve para qualquer mulher, mais a gente fala que ele foi criado só para mãe. Mais a gente nicha ele. Então, uma outra coisa que aconteceu na época, começou a surgir no mercado de conteúdo é rei, tem que criar muito conteúdo. O que o pessoal do fitness interpretou sobre isso e fez? Começaram a gravar muito vídeo de exercício físico. 21 exercícios para perder barriga, melhor exercício para não sei o quê. Então, lotaram o YouTube de conteúdo de exercício, o Instagram de conteúdo de exercício. Mesma coisa, lá dentro da Queima Diária, eventualmente as pessoas vão gravar conteúdo do Mamãe Sarada, vão fazer a Gabriela Canguçô, fazer exercício. Eu falei assim, não. Senão a gente vai virar commodity. Porque se a gente pega a Gabriela Canguçô, que é especialista em mãe, no corpo de mãe, e de repente a gente solta um vídeo dela fazendo agachamento, burpee abdominal, e vê o fulano, burpee, agachamento abdominal, vê a ciclano, burpee, agachamento abdominal, o pessoal vai falar, cara, tudo igual. Sim, sem dúvida. Então eu falo assim, não vai ter vídeo de exercício do Mamãe Sarada. A gente vai sempre, o nosso conteúdo vai ser educacional, vai ser educando a pessoa sobre o produto e não simplesmente fazendo vídeo de exercício. O que aconteceu ao longo dos anos?
Todos lá atrás que fizeram esse tanto de conteúdo morreram na praia. Nenhum tá hoje bombando. Uhum. Por quê? Porque o conteúdo gratuito acabou concorrendo com o pago deles. Porque o cliente, as pessoas começaram a ver o exercício como commodity. Cara, eu tenho aqui 100 e tantos vídeos de exercício físico no YouTube desse cara. O que eu vou pagar? Vou ficar por aqui. Uhum. Então, se for ver no Instagram da Queima Diária, a gente não tem tanto exercício para isso, tanto exercício para aquilo. A gente não fica colocando tanto exercício. A gente fica educando as pessoas sobre o nosso produto, sobre as nossas modalidades, sobre os nossos treinadores. Então, lá atrás, voltando na sua pergunta, um dos segredos foi assim, cara, a gente é nichado e vão ficar nichado. Isso é muito importante. Não vão tentar ficar bocanhando toda oportunidade ou beiradinha que aparece, não. Senão a gente vai virar genérico. Sem dúvida. Inclusive na copy do Mamãe Sarada, a gente falava isso. Tinha uma parte da copy que resumindo, virar pra mulher e falar assim: quando você descobriu que você estava grávida, você foi no clínico geral ou você foi no ginecologista? Foi no ginecologista. Por quê? Porque ele é especialista no que você está vivendo. Então, por que na hora de você fazer exercício, você vai fazer um exercício genérico ou um treino genérico que serve para homem, para mulher, de toda idade, de qualquer pessoa? Você precisa de alguma coisa específica, seu computador. As pessoas adoram ser consistentes, né? Esse argumento é bom. Isso. Então, quanto mais específico a gente for, mais especialista a gente se auto-intitulou e se posicionou, mais a gente vendia. Mais as pessoas reconheciam a gente como especialista. E o louco é que, às vezes, mesmo tu nichando, às vezes o nicho por si só, mesmo ele sendo menor comparado ao mercado como um todo, ele ainda é muito grande, né? Com certeza. Então, o que tem de mãe aí, sabe, que quer emagrecer, cara, pelo amor de Deus, é muita, muita gente. E no VTube, cara, a gente tem a mesma estratégia, tá? Porque a gente poderia aceitar vídeos, por exemplo, pra videoaula, sabe? Até vocês, né, que a Queima Diária, eu poderia, eventualmente prospectar pra te ter como cliente da tua área de membros, só que isso a gente não faz, porque se eu fizer isso, eu perco esse meu foco em marketing, mas também, cara, não só isso, tá? Mas também a própria qualidade do produto. Porque daí eu tenho que enfiar um monte de coisa no VTube que vai ferrar o cara de vídeo de vendas. Porque, enfim, a galera de vídeo tem que ter certos recursos ali e tal que eles precisam, que deixa o play mais pesado, etc. Então essa decisão de focar é muito... eu acho que ela é muito correta, sabe? E na verdade, isso até me leva à segunda pergunta, que é o seguinte, justamente sobre esse negócio do foco. Porque tu falou, cara, eu acertei aqui o Mamãe Sarada e tal, daí eu consegui, comecei a alimentar ali, né, a Queima Diária através do upsell, e daí beleza, entendi, show de bola. E daí aí tu tinha duas decisões. A decisão número 1 é, cara, vou fazer mais do Mamãe Sarada, vou, criar mais anúncios, mais funis, mais, fazer mais do que já tá funcionando. Ou então, decisão número 2, criar outros produtos, como tu mesmo falou, né, pra pegar outros nichos daí, e daí canalizar ali pro Queima Diária. Por que tu tomou essa decisão, cara, de criar outros produtos ao invés de tu focar no Mamãe Sarada, que em teoria já é validado, já funciona, já tava funcionando, né? Eu não sei qual que é a tua habilidade de copy, tá? Mas geralmente as pessoas não acertam com tanta facilidade assim, fiz um vídeo aqui de 40 minutos, cara, na minha experiência, tá? E se o cara tem uma assertividade ali de 20%, já é alto. Então de cada 5 que ele faz, ele vai conseguir escalar 1. E o cara já é foda, tá? E daí eu tenho a visão de, cara, acertou uma coisa, é 100% daquilo ali. Só que daí, pelo jeito, você tomou uma outra, né, decisão. Eu queria entender essa parte. Na verdade, a gente acabou fazendo as duas coisas, né? Então a gente continuou escalando o Mamãe Sarada. O Mamãe Sarada, no primeiro ano, a gente fez 21 mil vendas dele. Só que, paralelamente, a gente criou outros programas. Só que qual que é a lógica? A gente entendeu o seguinte: a gente trataria nesse público mães. E tem como upsell a Queima Diária. Vamos criar outros produtos que vão para dentro da Queima Diária, como essa assinatura, deixando ela cada vez mais robusta. Só que eu não vou pegar nichos aleatórios. Tipo, vou gravar um programa para homem, ou de musculação. Eu entendo que essa mãe, que é a minha principal cliente hoje, se eu for criar alguma coisa, tem que atender ela também. Porque, afinal de contas, elas estão assinando o Queima Diária e eu vou inserir os programas novos lá dentro. Então, a gente criou depois o Missão Fitness,
era um programa para mulher, que focava nas partes do corpo que a mulher gosta mais de malhar. Criamos o Desafio Yoga, que foi o primeiro yoga online do Brasil, só que específico para mulher. Então só falava para mulher o programa, a copy dele. Aí depois gravamos Bumbum na Lua, para mulher. Então fomos criando vários programas só para mulher, porque eles entravam para esse pacote completo da queima diária, que qualquer uma que entrasse depois tiraria proveito, poderia utilizar essa assinatura depois e ver valor nela. Então, até final de 2017, durante 2 anos, a gente só gravou programa para mulher. Eram as portas de entrada que a gente fala, que a gente vendia individualmente, cada um tinha o seu Instagram, cada um tinha a sua página de vendas, seu vídeo de vendas, a gente anunciava por eles programas independentes e a queima diária como upsell. Assinatura. Cara, eu jurava que vocês estavam comprando esses caras, tá? Que tu chegava pro influencer e falava, quanto é que tá o teu curso aí? Aí tu pagava, e fazia o marketing dele. Eu não sabia que vocês criavam tudo mesmo. Não, a gente criava tudo, e é tudo nosso, né? A gente contrata o profissional para criar um programa nosso. E a gente fez isso até o final de 2017, né? E aí, pela primeira vez em 2017, a gente gravou um programa onde na cena, porque sempre é assim, uma treinadora com alunas na cena, né, fazendo junto com ela, onde a gente colocou um homem na cena, para mostrar que homem poderia fazer aquele programa também, mas não era para vender para homens, era para mostrar para nossa base de usuários, então para as mães e para as outras mulheres que estão ali dentro, que homens também pode fazer, então eventualmente o marido, o namorado, então ela já assina, eventualmente pode colocar o marido ou o namorado para fazer, porque aquele programa também serve para homem. E aí a gente começou a abrir o leque para o público masculino. Começando mostrando como uma treinadora mulher, mas na cena homem, mostrando que homem poderia fazer também, para depois na frente a gente gravar, depois de alguns meses, gravar programas específicos para homem. E aí abriu o mercado para homem também. Abriu diário para homem também. Entendi. Então a gente foi abrindo o leque de mercado e público aos poucos, né? E nunca, por exemplo, o que a gente não tem hoje? Programas para pessoas acima de 60, a gente até tem os 60 mais fit, mas sei lá, 70 anos mais, que o pessoal pede muito. Por que hoje a gente não tem? Porque, igual eu falei, a gente vai abrindo o leque aos poucos de mercado. Se a gente simplesmente criar um programa desse hoje, quem entrar vai ter um programa. Só que a gente tem 171 programas. Então a pessoa vai assinar 171 para usar um. Não vai ver valor. Então, na hora que a gente for entrar nesse mercado, como é um mercado totalmente diferente do que a gente tem hoje, a gente precisa entrar com mais programas para as pessoas que estão entrando verem valor naquilo. Uhum. Isso nesse caso, que é um público totalmente diferente do que a gente tem hoje. Entendi. Então, assim, pelo que eu... Aliás, deixa eu ver se de fato, tá? A escala, então, tá, da aquisição da queima diária, pelo menos no começo, foi basicamente marketing de performance, onde tu criava esse curso único desse profissional que tu contratavas, e daí tu criava toda a marca dele, Instagram, isso, aquilo, tal, página de vendas, vídeo de vendas, VSL. Aí depois que tu tinha isso funcionando, tu anunciava daí para tráfego frio, das pessoas que, tipo, nunca te viram, aquele curso ali específico daquele rapaz, e daí esse rapaz aí trazia essas pessoas que compravam aquele infoproduto e no upsell Vendia queima diária como assinatura, isso. Saquei. Então não tinha problema do pessoal assinar queima diária sem saber, assim, meio que na loucura ali, ou... Porque quando eu fiz esse negócio do upsell da assinatura aí, eu já fiz também. Só que eu tive que tirar, sabe? Porque mesmo colocando, falava, olha, isso aqui é uma assinatura. Fica esperto, sabe? Tipo, tu tá clicando aqui, tu vai assinar. A vagabunda assinava, tipo, depois a mulher reclamava. Pelo volume que a gente tem, assim, sempre tem um ou outro que fala assim, cara, não sabia. Comprei sem saber. Só que a pessoa manda e a gente cancela. Sim, Então, assim, mesmo que no upsell a gente não prometa garantia, todos os nossos produtos, a gente dá 30 dias para pessoas. Se a pessoa dentro de 30 dias pediu para cancelar, a gente cancela e reembolsa. Uhum. Então, assim, eventualmente tem, mas... Sim, um pouquinho ainda é relevante, Entendi. E, cara, um desafio que eu tive, tá? No nicho de emagrecimento... Aliás, não foi nenhum desafio, porque eu não cheguei a trabalhar muito nesse nicho. Porque eu achei um nicho meio ruim, sabe? Uhum. Principalmente para anunciar. Então, tem isso daí, tá?
Mas eu nem digo isso aí, cara. Isso daí já é uma merda, mas, tipo assim, ó, na minha visão, cara, a pessoa comprou isso aqui. O que vai acontecer se ela emagrecer? Ela vai parar de ganhar dinheiro contigo, de te dar dinheiro, porque ela emagreceu. Se ela comprar e não emagrecer, ela também vai parar de te dar dinheiro e ainda vai te xingar depois. Entendeu? Aí eu lembro quando eu comecei a trabalhar com nicho de rejuvenescimento, eu pensei, cara, isso aqui é uma maravilha, porque mesmo o teu produto sendo não ruim, tá? Mas deixando a desejar, porque quando eu comecei a empreender, a verdade é que eu não sabia o que eu tava fazendo, e daí eu vendia qualquer coisa ali que aparecia. Mas eu percebi que mesmo sem colocar esforço no produto, as pessoas usavam, gostavam, recompravam, indicavam. E daí eu pensei, nossa, esse nicho aqui de rejuvenescimento, ele é muito interessante por isso. E daí eu criei uma marca de cosméticos, isso daí, com um produto realmente bom, porque eu pensei, poxa, se o produto hoje ele já é mais ou menos, a galera gosta e recompra, imagina se o produto for bom. Então, assim, eu não sei o que tu fez, cara, mas eu acho que talvez o teu funil de onboarding, da queima diária, sabe, os teus funis de retenção, eles talvez sejam até mais importantes do que o funil de aquisição, né, que tu tens. Até porque num negócio de recorrência, geralmente, o importante é a retenção, né? Não é a aquisição, é tu conseguir fazer com que o cara fique ali muito tempo contigo. A gente tem um time na Queima que é de engajamento e retenção, tá? E diferente, por exemplo, de, sei lá, uma academia, que se todo mundo que tiver matriculado for na academia, ninguém anda. Então tem um conflito de interesse aí de vou fazer todo mundo ir na academia ou deixa a pessoa ficar pagando sem ir. No nosso caso, a gente precisa que a pessoa acesse e faça a aula. Tem que Primeiro, ela precisa ter resultado. Igual você falou. Se ela tiver resultado, ela continua. No nosso caso, ela continua. Por quê? Porque é um hábito de exercício físico. E quando a pessoa cria o hábito de fazer atividade física, o dia que ela não faz, ela sente falta. Então a gente precisa fazer com que a pessoa crie o hábito de fazer atividade física, e que é o mais difícil de tudo. Então, no nosso... E ao longo dos 12 meses do primeiro ano dela, que é a primeira coisa que ela compra, né, que é a assinatura anual nossa, o mês 1 é o mais importante de todos. Então, todo o nosso esforço de engajamento e retenção é no primeiro mês da pessoa. Porque se ela desengajou ao longo do ano e não está fazendo, não está acessando, não está fazendo, não adianta eu chegar lá no 12º mês só para ela renovar e começar a tentar engajar ela. Ela não vai engajar. Sem dúvida. É muito mais difícil fazer esse esforço lá na frente. Então eu preciso que o momento que a pessoa está entrando, eu preciso engajar ela. Então, hoje a gente tem várias formas de fazer isso. Desde time de humanos para ajudar as pessoas no que ela precisar, de dúvida de qual programa faz, de como faz, etc. A parte de tecnologia da plataforma, quando a pessoa entra, tem um onboarding que é tipo um quiz que a pessoa preenche para a gente direcionar ela para o melhor programa para ela, de acordo com as necessidades, objetivos e condição física dela atualmente. E isso é importante porque, imagina, a gente tem 171 programas, né? A gente não pode, a gente chama de efeito Netflix. A gente não pode deixar ela cair no efeito Netflix. O que é? Entrar na plataforma e ficar passando, nossa, qual que eu faço? Qual que é pra mim? Igual a gente, muitas vezes, entra no Netflix, com 1 hora passando Netflix. Essa é a minha vida. Fala assim, nossa, não tem nada nesse negócio. Tem lá 1 milhão de séries, 1 milhão de vídeos, e a gente fica, nossa, não tem porcaria nenhuma nisso aqui pra assistir. Nunca, né, pessoal? Exato. Então eu falo assim, cara, a gente não pode deixar acontecer o efeito Netflix. Então a gente precisa, então a gente fica aprimorando esse onboard para cada vez ser mais assertivo, mira laser em direcionar a pessoa, programa que ela vai conseguir fazer, se adaptar, que é no nível dela, que ela vai gostar. E a gente tem 171 programas e mais de 30 modalidades diferentes. Então é um desafio para a gente direcionar a pessoa para o programa que ela vai gostar. Tem isso, o time de engajamento, a gente tem um time de dados. A gente fica olhando o uso da plataforma. Então hoje, como o banco de dados todo é nosso, né, a gente tem um time de tecnologia robusto, a gente consegue saber assim, qual pessoa viu 15% do vídeo XYZ, e se a gente quiser mandar um e-mail para ela, por alguma razão, por causa disso, a gente manda. Então a gente tem todo um controle de usabilidade da plataforma, de quem está usando, quem não está usando, quem acessou, quem não acessou, e aí a gente toma ações de acordo com isso. Né? Então manda e-mail para quem não fez o primeiro login em tanto tempo, ou quem assistiu 2 aulas e não assistiu mais. O nosso objetivo é engajar a pessoa no primeiro mês para ela criar o hábito de fazer o exercício físico, que a partir do momento que ela cria o hábito, ela continua, e aí renova lá na frente no 12º mês. E tem resultado, né?
Sim. Tem uma métrica, tá, que o pessoal de tecnologia usa bastante, né, que é o TTV, que é o Time to Value, tempo pro valor. E daí o objetivo disso é basicamente, essa métrica ela conta quando que a pessoa vai ter ali, experimentar o primeiro valor do teu produto. Então, no meu caso do VTurb, eu assumi que, cara, o valor aqui que a pessoa vai receber é quando ela vê que o vídeo dela vende mais, tá? E ela vai perceber isso quando ela usar o produto. E quando que ela usa o produto? Quando ela tem plays no vídeo dela. Então, eu coloquei ali esse meu TTV, né? O meu tempo pro valor, que é o tempo pra pessoa ter ali os seus primeiros 100 plays, tá? Aí, eu tento minimizar esse tempo aí com uma porrada de artifícios aí, como tu falou, né? Por exemplo, e-mail daqui, não sei o quê, um cara chamando WhatsApp ali e tal. Cara, pra mim é um desafio fazer isso, tá? Porque eu percebo que o pessoal não é engajado. E mesmo pessoas que se cadastram organicamente ali, a pessoa ela vem, ela quer usar o VTurb, só que a pessoa não responde WhatsApp, mal responde e-mail, sabe? Tu acha que isso é normal, desse tipo de funil de engajamento, as respostas são realmente baixas? Ou tu acha que eu tô fazendo algum tipo de besteira? E ainda, tá, o que tu acha que cara, a coisa mais importante, assim, 80-20, quando o assunto é o engajamento do aluno, para manter ele usando, que provavelmente, né, vai ser o que vai ser o fator principal para ele renovar depois. Então, no nosso caso, a gente usa um número que é de aulas assistidas no primeiro mês. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas assistam 10 aulas no primeiro mês. E a aula assistida, a gente considera a aula que a pessoa viu, vídeo de aula que a pessoa viu 75% dele. Então, essa é a métrica de aula assistida nossa. E, cara, eu acho que isso é do ser humano, né? Então, no nosso caso, a pessoa assina, ela tá super entusiasmada, porque ela tá com a expectativa de vou fazer exercício físico, vou emagrecer, ou vou melhorar minha saúde, ou qualquer que seja o objetivo dela. Por incrível que pareça, ela entra e muitas vezes nunca loga. Né? Ou muitas vezes faz uma aula e não faz mais. Então, muitas vezes, quando a pessoa entra, faz uma aula e pede cancelamento, e o que o meu time faz? Qual que é o trabalho do meu time? A gente vira para ela e fala assim, olha só, você tem 30 dias para cancelar. Vamos combinar o seguinte, eu vou te avisar no 29º dia, mas dá mais uma chance, deixa eu te ajudar aqui, o que você quer? Meu objetivo é esse, YZ. Aí a gente tenta direcionar a pessoa para um programa e ir conversando com ela para ver se ela engaja. E nisso a gente consegue reter muita gente. Porque no final das contas que a pessoa precisava de um apoio, muitas vezes até uma motivação, de alguém conversando com ela e dando uma... e motivando mesmo, que muitas vezes ela não tem isso dentro de casa. Então precisando de um apoio. E muitas vezes é só querer conversar com alguém no WhatsApp. E só uma simples conversa faz a pessoa fazer o que precisa ser feito e no final das contas ficar. Então a gente tem isso, mas no final das contas, isso eu acho do ser humano. Uma coisa que eu vi interessante numa plataforma americana de tecnologia, no onboarding deles, é que eles forçam a pessoa a passar por vídeos de instrução. E você não vai pra frente, pra dentro da plataforma. Não tem choro. Vai. Enquanto você não assistir os vídeos. Porque, assim, basicamente eu preciso te ensinar a usar, porque senão você não vai usar. Então, imagino que é a mesma dor, né? A pessoa assina e não usa o vídeo, ou enfim, qualquer razão. Não, então, eles forçam a pessoa a passar por 3, 4 vídeos que explica como usar ali a ferramenta. Depois que assistiu, você libera o acesso. E daqueles vídeos, assim, que você não passa pra frente nem pra trás. Um vídeo de vendas. Mas é vídeo de onboarding. Sim. A pessoa precisa obrigatoriamente passar por aquilo pra aprender a usar e aí cai dentro da plataforma. Pô, beleza, agora eu sei usar. Então eu vou aqui, faço isso, faço isso aqui, eu vou criar meu negócio e por aí vai. Enfim, eventualmente pode ser uma. Curioso. Opa, desculpa interromper aqui o teu episódio com o Matheus, a gente já vai voltar pra ele. Eu só queria te mostrar esse dado aqui super interessante. Hoje, 53,4% das pessoas que vêm aqui o canal frequentemente ainda não se inscreveram. E eu tenho uma meta, tá? Que eu queria reduzir esse número pra apenas 50%. Então assim, se tu tá curtindo o episódio, clica aqui embaixo e se inscreve no canal do VTurb. Se tu fizer isso, tu vai ajudar o nosso canal a crescer. E aí eu vou poder chamar o convidado que tu quer que eu chame e eu vou poder fazer as perguntas que tu quer que eu faça, pra daí tu conseguir pegar 1, 2, às vezes 3 dicas, se o podcast for bom, aplicar no
teu negócio e escalar ele também. Tu não paga nada pra fazer isso, é 100% de graça. E se tu tá gostando do episódio e tu quer uma forma de retribuir, essa aqui eu acho que é a melhor forma que tu poderia fazer, beleza? Então clica aqui embaixo pra se inscrever no canal e de volta pro episódio. E, assim, ó, eu tô entendendo, né, que, pô, a queima diária, tu escalou ela, tem uma porrada de time, né, cara? Pô, teve o time de aquisição, né, sei lá, tráfego, copy. Aí tu falou que tem um time de dados que fica olhando o que a galera faz. Como que tu faz, cara? Qual que é o teu framework, assim, pra tu montar um time novo numa empresa? Cara, qual que é o segredo aí que tu tens? Então, assim, o segredo não tem a ver com framework. Olha só. Em 2016, inicinho, a empresa tinha 5 colaboradores. E com 5 colaboradores eu tinha uma dor, que era contratação de colaborador. O negócio estava andando, e só que, cara, não é algo que eu gostava de fazer, não sabia fazer e fazia mal feito. E na época, a gente fazia isso cadastrando currículo, cadastrando vaga em sites de vaga e filtrando 1 milhão de currículo. Então, poxa, isso era uma parte grande do meu dia, Tá louco. que eu ficava olhando currículo e para contratar gente. E na hora que eu contratava, muitas vezes eu errava. Errava porque muitas vezes a pessoa não tinha a habilidade que precisava, muitas vezes culturalmente, e errava. Aí, num dos encontros do Mastermind, lá que eu participei do Érico, eu perguntei pro JP, da Hotmart. Falei, cara, quando e com quantos funcionários você tinha quando você contratou a gerente de RH sua? Sim. Na época o JP tinha uns 80 colaboradores na Hotmart, e ele me respondeu assim, com 35, mais ou menos, 30 e poucos. Mas se eu soubesse o tanto que era bom, eu tinha contratado antes. E eu falei assim, por quê? Ele falou, cara, porque agilizou a contratação, contratamos melhor, a gente começou a acelerar a escala de contratação e tudo. Aí eu perguntei, falei, cara, e como que você achou a sua gerente de RH, né? Ele falou, cara, a gente foi numa empresa que eu admirava e a gente fez hunt na empresa com o gerente de RH deles. Cara, beleza. E aí, voltei para BH, falei, cara, vou contratar um gerente de RH. E eu falei, cara, mas qual empresa, né? E aí eu fui numa empresa que eu admirava, que é de Belo Horizonte, inclusive a gente era cliente deles, só que eu falei assim, cara, eu não posso abordar a gerente de RH deles, eu sou cliente deles. Só que eu vou pedir indicação para ela. Fui no LinkedIn, mandei mensagem para ela, falei assim, olha, estamos contratando gerente de RH, você tem indicação de alguém, uma amiga sua que você conhece e tal? Ela me perguntou assim, qual que é... o que você está buscando no gerente de RH, o que você está precisando? Eu fui descrever, ela falou assim, ela perguntou qual perfil, uma coisa assim. Ela falou assim, sou eu. Falei, então vamos conversar. E aí fomos tomar um café e conversei com ela, até brinco com ela, né? Ela é doida porque... Ela tá até hoje? Ela é minha CEO hoje. Caralho. Ela é CEO da Queima hoje. Caralho. E eu brinco com ela, eu falo, acertou, hein? Você é doida, visionária, não sei o que você é, porque como é que você sai da empresa? Na época a empresa dela tinha 80 colaboradores, era uma startup famosa e tal, para sair para uma empresa de um cara que tinha 5 colaboradores, um cara que não tinha nem sala de reunião para fazer reunião com você, foi num cafezinho conversar com você, e você saiu e veio. E ela estava há 5, 6 anos lá. Então, e aí ela é gerente de RH, gerente de operações, depois diretora de operações e hoje a CEO da Cayman. Então, eu estruturei a parte de pessoas da Cayman desde os primeiros 5 colaboradores. E com a ajuda dela, que era uma parte que eu não entendia, que eu não conhecia. E com isso eu foquei em quê? Em marketing. Então, durante todos esses anos, o meu foco na Cayman, o meu 80-20, Matheus, do meu dia a dia, do que eu fazia, marketing. Então, aquisição, retenção, vendas, funil de vendas. Esse era o 80-20 do Matheus. Uhum. Enquanto ela, com o meu braço direito, cuidava do restante do negócio. Todo o negócio. Da operação. Uhum. Então, a gente foi construindo a empresa assim. E hoje eu falo que a Cayman são várias empresas dentro de uma. Então, a gente tem uma produtora de vídeo.
A gente que grava os nossos vídeos, a gente tem estúdio próprio, tem um tanto de equipamento, uma equipe grande de vídeo, de edição, de captação. A gente tem uma fábrica de software interna. Caramba, que cria tudo de tecnologia nossa. Uma plataforma proprietária nossa. A gente tem aplicativo de Smart TV, que é um mundo maluco, né? Completamente diferente de aplicativo de smartphone. Tem iOS e Android. TV, assim, só a Samsung tem 2 sistemas operacionais diferentes, dependendo da idade do ano da TV. Caramba. Para você aprovar uma coisa na LG, você manda para a Coreia, são não sei quantos meses para aprovar uma mudança, um ajuste num bug. Então, assim, é um mundo louco, bizarro, só que a gente quis entrar nesse mundo porque é a melhor experiência que o nosso cliente pode ter fazendo um exercício em casa, que já é uma coisa solitária. Então a gente tenta humanizar isso, trazer uma experiência numa tela maior, onde o nosso treinador está fazendo a aula junto com a pessoa, está ali suando junto, então a pessoa vê até o suor dela escorrendo, do treinador escorrendo na tela. Uhum. Então toda a tecnologia a gente desenvolveu, proprietária nossa, então tem aplicativo mobile, Smart TV, plataforma web. Hoje o meio de pagamento é nosso, então a gente chama de Queima Pay. Então toda a lógica de recorrência transacional, de como que cobra, frequência de tentativas ou ajustes de melhoria e eficiência transacional, é tudo um mecanismo nosso, que a gente tem internamente. O banco de dados todo interno nosso. A gente tem uma área de gestão de admin do nosso time interno para fazer gestão do usuário, para o nosso time de atendimento, se ela quer cancelar, reembolsar, tipo, sei lá, uma Hotmart da vida, a gente tem como se a gente tivesse a nossa própria Hotmart interna. E o time de marketing, né, que é um time como se fosse uma agência, que atende a gente mesmo, e que a gente faz tudo interno. Então, anúncio a gente faz interno, copy a gente faz interno, contratação de influenciadores, a gente tem um time que faz interno, CRM, tudo a gente faz interno. Tem quantas pessoas no total, cara? 130 e poucas. É enxuto, então. Legal. Na minha cabeça era pra ter... bom, obviamente eu não sei, né? Mas eu ia chutar assim umas 400, 500. Não, a gente já teve, no auge da pandemia, a gente chegou a ter 230. Só que foi um momento talvez menos eficiente nosso. Eu também, Estava todo mundo de home office, né? Que é loucura. Qualquer coisa que a gente fazia vendia, né? Porque tá todo mundo comprando exercício físico. Só que a gente estava percebendo a ineficiência, o tanto de aresta solta que tinha, porque o time cresceu rápido demais, todo mundo home office, então culturalmente a gente perdeu um tanto de coisa, então a gente ao longo desse tempo vem enxugando e a gente hoje é muito mais eficiente do que a gente era antes. Eu cheguei a ter 70 lá, quando a minha operação de tráfego, só que eu acho que a gente rodaria com umas 40, 35 ali, tá? Hoje a gente tá nesse 130 e poucos, assim, há um bom tempo e muito mais eficiente do que a gente era antes. Cara, uma dúvida, tá? Eu provavelmente por causa da minha inexperiência, tá? Como empresário, mas eu tenho um pouco de preconceito, assim, com RH, sabe? Eu nunca consegui, acho que acertar, tipo, esse time 100%. Aí lá na minha empresa lá, eu não sei qual que é, sei lá, tua ideologia política, essas coisas, mas tem áreas que tu contrata um RHzinho com aquelas coisas de política de gênero, sabe, de inclusão, e daí, cara, pra mim, empresa é empresa, essas coisas aí, tu faz na tua vida pessoal. Só que, pô, esse problema de pessoas, cara, eu acho que é uma coisa, é um 80-20 da empresa, entendeu? Se tem pessoas boas, cara, tudo anda. E daí, só que eu fico agoniado de, pô, será que as pessoas devem contratar uma gerente de RH, alguma coisa? Ainda mais naquele teu começo ali que tinha 5 pessoas, sabe? Daí eu penso, pô, o que uma pessoa de RH vai fazer full time aqui, cara? Tem 5 pessoas na empresa, mano, vai ficar dando presente pra galera, como é que... O que tem da necessidade disso, sabe? Aí, tu consegue iluminar, assim, pras pessoas, assim, o que essa pessoa, tipo, poderia fazer, assim, ou se tu realmente recomendas, tá? Tipo, cara, um dos primeiros setores que tu vai criar ali, setor de RH ali, sei lá, 10 pessoas ali, já coloca esse setor. Porque na minha cabeça, sei lá, pelo menos nas minhas empresas, eu acho que a pessoa ficaria meio ociosa, sabe? Não sei se tem essa necessidade. Cara, assim, no início, tá? Quando a Mariana começou, a gente tinha 5 colaboradores, ela não era só um RH, ela era meio RH, departamento pessoal, ajudava, tinha um menino financeiro que é financeiro administrativo, ajudava com essa parte de pessoal, porque ela entendia muito disso,
Então, o negócio de RH foi crescendo à medida que a empresa foi crescendo, né? E a gente cresceu rápido, né? Então, assim, a gente teve essa velocidade de contratação. A partir da entrada dela, foi na época que a gente estava vendendo bem o Mamãe Sarada, estava escalando o Mamãe Sarada, escalando os outros programas. Então, foi assim, numa época de escala nossa. E aí a gente começou a acelerar a contratação de pessoas. Então, assim, rapidinho a gente saiu de 15 para 20 e poucos colaboradores, dentro de um ano. Isso a partir da entrada dela. Se não tivesse ela, fosse eu fazendo, não teria acontecido. Ou eu teria errado pra cacete, talvez a gente tivesse escalado do jeito que a gente escalou. Uhum. Então, por exemplo, algumas coisas algumas pessoas que ela acertou, por exemplo, na contratação. Então, hoje a minha diretora de marketing foi contratada em 2016 ou 2017 como estagiária. Caramba. É a diretora de marketing da Queima. O Misha Menezes, conhece? Claro. Meu estagiário. Pedro Aredes, sócio dele. Trabalhou na Queima. O Luiz. Tem um podcast. Trabalhou na Queima. Deles aí vai aparecer aí, tá? Já deve falar de ti no pessoal. Então, assim, foi graças a um RH competente, contratou esse nível de pessoa, que hoje os caras estão voando, e que trabalharam na Queima. Então, hoje, depois da Mariana, a gente teve 2 gerentes de RHs. As 2 estão na Queima hoje. Uma ainda é gerente de RH, começou como coordenadora, hoje gerente de RH. A outra, que era gerente de RH, hoje está em outra função, gerente em outra área. Tamanho a importância dessa pessoa dentro da Queima, né? Então, essa gerente de RH, que hoje não é gerente de RH mais, é a gerente que cuida dos treinadores. Então, não deixa de estar cuidando de pessoas, ela cuida dos nossos especialistas. Uhum. Ela é o relacionamento com os nossos especialistas. Então, pra gente, sempre foi muito importante essa área de pessoas, pra gente conseguir contratar bem e principalmente reter as pessoas. Outro exemplo, hoje os principais líderes nossos estão na Queima há mais de 5 anos. Então imagina, a diretora de marketing era estagiária, na Queima há 7 anos. Essa gerente de RH hoje está na Queima há uns 5 anos. Eu sou como coordenadora, hoje gerente de RH. A Mayara, que hoje é coordenadora do time de influenciadores. Tem um time de umas 4, 5 pessoas com ela. Tá com a gente há 4, 5 anos. A tua liderança é só mulher, cara? Cara, tem muita mulher. A mulher trabalha bem. Tem muita mulher. Eu adoro contratar mulher. Cara. Se eu for pensar aqui, no time de marketing, cara, acho que tem um homem líder e o resto toda mulher. Abraço pra Nicole aí, viu? A Nicole é a nossa líder de conteúdo. Então, por exemplo, dos diretores, são 4 diretores, né? Tem a CEO, diretor de marketing, diretor de tecnologia e o financeiro. São 2 homens e 2 mulheres. Uhum. Aí na hora que vai pra gerência, tem muito mais mulher. Sim. Isso é bem interessante, bem curioso. Cara, eu queria entender, tá? Tu... Assim, pelo que eu vi, né, tu tem esse background de performance. Então, pô, tu estudou lá com os caras americanos e tal, daí tu veio pra cá, te meteu no mastermind ali, do Érico. Eventualmente, na tua história da Queima aí, tu começou a fazer também marketing de influencers, né, com influenciadores. Como que tu desbravou esse setor, cara? Como que tu aprendeu isso? Porque, tipo, é uma coisa que é difícil, né? Tu aprender esse novo jeito de fazer marketing aqui. Então, a história é engraçada, porque eu fui meio, assim, eu não tive opção. Porque foi naquilo que a gente falou de estar num nicho de emagrecimento, que é um nicho delicado, de anunciar no Facebook. Então, em 2016, de uma hora para outra, escalando programas, conta bloqueada. E de uma hora para outra a gente para de vender. É terrível, E aí foi quando eu tive que sair correndo e começar. Falei, cara, vou contratar esses influenciadores aqui para promover, na época, uma Mamãe Sarada. Só que, imagina, em 2016, tem 9 anos, era um mercado totalmente informal. Assim, muito informal. Mal tinha agência de influenciadores, talvez eles tivessem um outro, fosse mais profissional, tivesse assessor, mas era um mercado super informal. Na época não tinha nem stories, na época a gente contratava só feed e era só marcando o nosso Instagram, então era difícil rastrear a venda.
Mas, cara, foi por necessidade. Fui pro mercado, comecei a contratar influenciadora do nicho materno para promover uma Mamãe Sarada. E aí, para minha grata surpresa, a gente continuou crescendo mês a mês, só com influenciadoras sem anúncio. Foi uns 2, 3 meses sem anúncio, até a gente conseguir voltar a conta, e depois a gente criou aquela coisa de um tanto de conta para se cair uma, e com cartão pré-pago, conta super. Chegou uma época, o meu financeiro, ele tinha que 2 vezes por dia ficar adicionando crédito na conta super, porque tinha um limite de crédito para adicionar. Era 2 vezes por dia, tinha que ficar entrando e adicionando dinheiro na conta super lá para Sei exatamente como é. E assim, 30, 40, não sei, muitas contas de anúncio. Mas, enfim, então foi por necessidade. Eu fui fazendo, e era por e-mail, mandava e-mail, negociava, aquela coisa, alguns respondem, uns respondem. Depois que você contrata, alguns postam, outros não postam. Tem que ficar atrás da pessoa que não postou na data combinada, enfim. E aí eu fui fazendo, mesmo depois que a gente voltou a anunciar, eu continuei fazendo isso. Aí depois contratei uma pessoa que eu treinei para fazer, essa pessoa ficou um tempo, não deu certo, contratei outra, até contratar a atual, que começou fazendo esse comercial de entrar em contato, negocia, fecha, acompanha. Hoje ela ter formado o time que faz isso. Então, só que pra gente, influenciador, diferente, por exemplo, produto físico, que eu vejo o pessoal falar, cara, toma aqui, seu cupom é esse, aí eu sei quantas vendas estão vindo desse cupom, consigo mensurar a ROI, etc. No nosso caso, que começou só a pessoa marcando nosso perfil, a gente controlava nada. Aí depois, quando a gente começou a poder colocar link nos stories, a gente não abriu mão de contratar o feed. Então a gente continua sem conseguir mensurar tudo. Uhum. Toda vez que a gente achava, cara, esse negócio não tá indo bem, não tô conseguindo mensurar, não tá dando ROI e tal, toda vez que a gente diminuía o volume de contratação, as vendas gerais caíam. Então, no final das contas, a nossa conclusão é, cara, não vai dar para controlar 100% disso aqui. Se a gente quiser, na unha, mensurar o retorno disso aqui, a chance são que a gente vai parar, e a gente já viu que parando, o todo cai. Então a gente define budget, fica colocando e manda bala. Controle e fica colocando, contratando e manda bala. O controle que a gente tem delas é mais para saber se a gente renova ou não com aquela influenciadora. Uhum. Então tem aquela que aparece pra gente, vendeu pouquíssimo. E tem aquela que, vendeu, se tá empatando isso aqui, vão renovar com ela que tá bom. Porque a gente sabe que se tá empatando, tá dando muito bom. Porque tem muita coisa que a gente não tá rastreando. É que nem o nosso podcast aqui Aí, exato. Uhum. Então a gente tem isso. Então a gente contrata entre 60 a 100 influenciadores por mês. Sim. Para promover a queima diária. A gente contrata... Nos contratos, a gente nunca contrata uma postagem só, então o mínimo é 4, o ideal é 8 no mês, porque sempre tem que contar a história, né? Tem que mostrar verdade de que realmente está fazendo os exercícios, de que realmente ela está gostando, então ela tem que realmente inserir na vida dela a queima diária e mostrar isso, né? Uhum. Senão fica fake, né? Fiz uma postagem no passado, por exemplo, tem uma história engraçada. Uma menina que eu tinha contratado, acho que não a primeira que a gente contratou na época, ela sempre ficava muito vendida com o que as assessoras falavam. E uma assessora falou assim, não, melhor foto. Pra gente é melhor, dá mais resultado para os influenciadores e tal. Uma agência. E aí a gente contratou algumas fotos de influenciadoras para promover um programa de yoga, o Desafio Yoga. Aí na mesma semana, saiu 5 influenciadoras postando, todas fizeram a mesma coisa. Fiz meu yoga do dia. Dava 2 curtidas, 3 curtidas. Cara, meu menino, assim, tá longe de ter feito yoga. Eu fiz ali, tem que tirar uma foto aqui que tu vai fazer um publi. Fiz meu yoga do dia. Falei, para tudo. Não contrata mais foto, é vídeo. Tem que fazer. Sim. Entendeu? Tá totalmente fake. Todo mundo sabe que isso é fake. Eu não fiz yoga, nada. Ele fez a pose mais fácil que tem fazendo yoga. Ela nem tentou despistar fazendo uma coisa mais difícil. Fez uma coisinha, né? E todas fizeram a mesma coisa. Fiz meu yoga do dia. Então a gente não contrata mais foto, contrata vídeo,
e tem que ter uma história, não pode ser só um vídeo. E aí a gente brifa bem elas, para não fazer qualquer coisa também, enfim. Então o influenciador, a gente começou com o influenciador por necessidade, e hoje faz parte do nosso negócio, a gente tem um time de 5 pessoas só para cuidar de influenciadores. Cara, tu conhece o fundador do Airbnb, o Brian Chesky? Já ouviu você falar alguma coisa? Já. Tu já leu aquele artigo dele, o Founder Mode? Não sei se tu já... Não. Pessoal, vai aparecer aí na tela, tá, esse artigo aí dele. Eu não sei se é um artigo ou se é um podcast, enfim. Mas esse Founder Mode dele, ele meio que defende... eu não sei o que tu entende, tá? Por microgerenciamento. Eu já vi um vídeo dele que ele fala disso. Ele fala, cara... Eu acho sensacional, porque eu sempre... eu acho muito interessante também, entendeu? E é bem contra-intuitivo, né? Geralmente as pessoas falam, não, o microgerenciamento ele é ruim e tal, mas, cara, tem que estar tem que saber... Tu tem que saber se a influencer tá fazendo a foto assim, ou se ela tá fazendo vídeo, e se faz sentido ou não faz. Porque, no final das contas, é aquilo ali que vai fazer toda a diferença. E, cara, eu tô achando muito interessante, tá? Que... eu não consegui ainda entender 100% assim o teu modo de operar, sabe, Matheus? Porque, cara, tu é muito doido, mano. Tu fala assim, vou montar aqui o time de influencer. Daí tá, daí tu vai lá e tu, beleza, vou montar. Daí como é que é? Não sei. Contrata os caras aqui, e daí tal. E daí parece que tu vai de não saber nada pra tu entender rapidamente, tá? Os detalhes da operação e quais são os pontos de alavancagem, qual que é o 80-20 daquele negócio pra fazer funcionar. Aí, tipo, pelo que tu falou pra mim, cara, tá muito fake isso aqui. Tem que fazer um vídeo aqui diferente. Isso aqui... eu que entendo de marketing, isso é um grande 80-20, porque isso é tipo o teu criativo, é o que vai chamar a atenção da pessoa. Sim. Aí depois tu falou também, não, e a gente precisa de no mínimo 4 postagens, tá? Mas o ideal são 8, tu falou. Então, tipo, eu quero entender... Então, é isso que eu queria entender, cara, que eu não sei nem se tu, tipo, se tu tem consciência que tu faz isso, mas, enfim, pra tu sair de, tipo, eu vou fazer uma coisa... Pra tu ter esse nível de detalhe operacional, tá? Pra tu garantir a excelência operacional, que no final das contas é o que vai dar certo, é um trabalho, tá? E tem gente que passa muito tempo pra fazer isso. Eu, por exemplo, cara, pra eu aprender copy do nível que eu sei hoje, tá? Que hoje em dia eu já nem sei mais tanta coisa, mas quando eu trabalhava mesmo, cara, eu era bom. Só que eu demorei, 7 anos pra fazer esse negócio. Aí parece que tu consegue... Eu acho que uma habilidade tua, tá? Tu rapidamente consegue... entender o que tem que fazer e daí ir lá e descobrir o que é e não só descobrir o que é, mas descobrir como fazer, quais são as alavancas ali pra tu puxar. Isso é uma coisa que é consciente, assim, pra ti, sabe? Ou é uma coisa que, sei lá, ou tu tens alguma arma secreta, sei lá, tu contrata uma consultoria de um cara que, por exemplo, ia te ensinar influencer marketing, ou como que tu faz, cara, pra meio que hackear o processo e, fazer dar certo, sabe? Fazer o negócio andar, fazer... Sobre o podcast dele, eu vi. E ele, né, ele explica, e ele fala sobre o Steve Jobs, né, que o Steve Jobs entrava no detalhe das coisas. E aí ele conta a história dele, como no Airbnb, né, uma época ele estava inflado de pessoas, aí na pandemia enxugaram, e ele voltou a entrar no detalhe, o quanto fez a diferença no negócio dele. Cara, eu sempre entrei no detalhe, principalmente no que é 80-20 pro negócio. Então, igual você falou, se é uma coisa que é um criativo, se é um anúncio, se é copy, isso vai fazer vender ou não vender. Isso é 80-20 no negócio. Então, isso eu vou olhar. Então, tem um caso interessante que eu tinha uma gerente de vendas, de marketing, que eu contratei ela, sei lá, vários anos atrás. Foi a primeira gerente que eu contratei, de uma pessoa de fora, para assumir o time de aquisição meu. E pela primeira vez na época, a gente começou a ter meses onde a gente não estava crescendo de vendas. Tava ou flat ou caindo. Cara, eu comecei a ficar doido, né? E aí eu via ela trabalhando ali, ela enfiava um fone de ouvido e ficava enfurnada dentro do Analytics. E o time dela ao redor dela, mas eu não via eles conversando, não via nada. Um dia eu chamei ela e falei, cara, você tá vendo o que o pessoal tá fazendo? As contas de anúncios, os anúncios estão indo pro ar, o que tá acontecendo, como é que tá lá dentro das contas? Ela me respondeu assim, eu não faço microgerenciamento. Aí eu virei pra ela e respondi assim, o que você tá chamando de microgerenciamento, eu tô chamando de acompanhamento. Você tem que saber o que o seu time tá fazendo. Não adianta colocar o fone de ouvido, ficar do lado, e depois fazer uma reunião por semana, eles vão lá e te falam o que ele tá fazendo, você tá achando que tá acontecendo. Não tá ruim. Resumindo, demiti ela, eu voltei a fazer isso, porque eu que era o líder desse time, até eu contratar ela.
Aí o chicote voltou a estrelar. O que eu fiz? Entrei em conta e comecei a ver, cara, tá errado. Por que esse anúncio aqui tá escalando, gastando esse tanto de dinheiro aqui? Porque pausa é esse, escala é esse. E voltei a entrar no detalhe. O negócio começou a voltar a crescer. E isso, até, sei lá, 1 ano atrás, no meio do ano passado, por exemplo, primeiro semestre do ano passado, eu com gerente de marketing, com coordenador, com não sei o que, tá ruim, cuja questão tá caro, mercado, e o Facebook tá ficando caro, a primeira coisa que eu faço, entra com de anúncio. Olha lá, ele tá com de anúncio, meu computadorzinho, tá com de anúncio, aí chama o gerente e fica, o que o povo tá deixando? Olha esse anúncio, cara, que o anúncio rodando a R$700 o cuja aquisição, tá comendo todo o dinheiro, o ROI desse aqui que tá a 60. Serviço. E começa num detalhe, cara, pausa, aí chama todo mundo. Galera, e aí eu botei uma regra, galera, que a gente flexibilizava pro pessoal de aquisição, dentro do Facebook olhar o CPA ali mais alto do que o nosso ideal, a gente deixava eles escalarem e a gente tinha uma flexibilização ali, contando que o todo poderia baixar o custo de aquisição. Só que não está baixando, está ficando alto. Nova regra. Dentro do Facebook tem que estar no nosso custo de aquisição ideal. Não, pelo amor de Deus, vamos perder escala. E não tem problema. Vamos perder escala. Vamos perder escala. Então, e aí eu virei meu gerente e falei assim, qual que é o objetivo disso? Eu quero forçar todo mundo a olhar no detalhe. Porque a nossa conta, principalmente de QM diária, porque a gente tem várias contas que a gente anuncia alguns programas ainda específicos, por exemplo, Mãe Sarada. A gente anuncia ele independente, por mais que a pessoa, quando está adquirindo, está assinando QM diária, mas tem uma página própria, ainda tem o Instagram próprio, que é um programa antigo. Então a gente tem pessoas que anunciam programas diferentes. Eu falei assim, eu quero forçar todo mundo a olhar no detalhe. E na lupa, achar só o que está indo bom e pausar todo o resto. Porque não pode ter nada lá dentro acima do nosso CPA ideal. Resultado, em 3 meses, a gente diminui o nosso CPA todo, geral, e mantendo escala. Porque eu simplesmente forcei as pessoas a olharem no detalhe. Porque muitas vezes, sei lá, com centenas de anúncios rodando, a nossa conta até trava no Facebook, a pessoa me pede. Ou não olha no detalhe, ou porque tem a flexibilidade. Acho que eles não olham mesmo, entendeu? Então, ou porque tem essa flexibilidade de, vão escalar, você pega mais. Falei, cara, não. Então, assim, é proibido. Tem que estar dentro do CPA ideal, dentro do gerenciador. E aí, a minha hipótese para isso era, vou forçar todo mundo a pausar os caros, só de fazer isso, os bons vão sendo escalados, e além disso, a gente vai conseguir achar os bons para replicá-los em novos criativos. E não deu outra. Foi o que aconteceu. Então, voltando no negócio do microgerenciamento, um detalhe. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas você olha, dando conta, contando de jeito na equipe, não sei o quê, microgerenciamento. Cara, esse é o meu negócio. Tem que olhar, mano. Meu negócio é vender ou não vender. Meu negócio é escalar ou não escalar. Então, quando eu vendo um macro que tem coisa indo mal, ou porque a escala de venda não está boa, retenção não está boa, churn está aumentando, cuja aquisição está aumentando, é onde eu posso influenciar, especialmente no meu caso, que eu fiz tudo isso. Então eu sei olhar e contribuir. E na hora que eu vou dar pitaco com alguma noção do que eu estou falando. Sim. Fala pessoal, desculpa interromper. Eu só queria te dizer que se tu tá gostando dessa parte de tráfego, então tu precisa conhecer o Pedro Andrade. O Pedro, ele é um dos maiores gestores de tráfego do Brasil e ele passou lá na comunidade do VTube uma aula onde ele explica como validar mais criativos do Facebook, ainda por cima reduzindo em 40% o orçamento ali que tu gasta. E qualquer cliente do VTube tem acesso a essa aula, tá lá na Academy, dentro do painel do VTube, é só entrar lá e assistir. E se tu ainda não é cliente do VTube, mas tu quer ver essa aula, e eu recomendo muito que tu veja essa aula aí, então é só clicar no link da descrição, se tornar cliente do VTube, tu vai ter 14 dias de graça para testar o VTube, e aí tu pode não só aumentar a tua conversão usando o VTube, como também ver essa aula aí do Pedro, e aumentar a tua assertividade ali no teste de criativos, e também economizar. Então assina aí, tá? E bora pro episódio. Então, eu gosto muito desse podcast dele, que ele meio valida uma coisa que eu fazia e eu achava que eu era doido. Eu só era o maluco que olhava no detalhe demais das coisas. Eu pensava assim, porra, mano, o microgerenciamento eu tô fazendo merda, cara. Tem que aprender a delegar. Isso aqui não é escalável. Só que, e detalhe, tá? Não é só ele não, tá?
É ele, o Elon Musk. Tu já leu a biografia dele? Eu vi. Do Walter Isaacson lá. Cara, ele sabe todos os detalhes de todas as máquinas da Tesla. Tipo, qual a especificação de cada máquina, quanto que ela produz por hora, não sei o que e tal, etc. Qual que é a eficiência da máquina, qual que é o material da ferramenta de corte que tem que ter lá pra máquina usinar direito ali as peças. E daí, o cara da NVIDIA lá também, tem até um vídeo, tá, que eu vi recentemente, de todos eles tocando nesse mesmo tópico em entrevistas separadas, tá? Todos falando da mesma coisa. Daí eu falei, nossa, que interessante. E daí eu não paro mais, cara. Só que é difícil, tá? Se tu não faz isso aí em casa, pessoal, é trabalho. Porque tu tem que ser o arquiteto do teu negócio e também o encanador. Então tem que estar lá em cima, depois descer, depois volta, daí fica nesse sobe e desce. Mas, cara, assim, ó, a gente consegue olhar no detalhe, tá? Sem dúvida alguma, numa coisa que a gente conhece bem. Se a gente não conhece bem, a gente daí tem que usar, né, essa coisa na nossa cabeça aí, né, chamado cérebro. Tem que deduzir por primeiros princípios ali que funciona. Então, por exemplo, lá no VTube, lá, o time de CS, pra quem não sabe, pessoal, é Customer Success, que é sucesso do cliente. Aí, tipo, tá tendo esse problema aqui, tá, mas por quê? Daí a gente vai perguntando, né, por quê, a gente acaba entendendo ali mais ou menos o processo, e daí eu meio que consigo, às vezes, identificar o 80-20, sabe? Nesse caso do time de influencer, cara, que até onde eu saiba, tá, tu não tinha expertise. Foi assim que tu fez? Tu foi deduzindo por primeiros princípios? Ou Não, então, a gente foi errando, né? Então, por exemplo, erramos ao contratar as fotos. Uhum. Né? E como, igual eu falei, eu que comecei fazendo isso lá atrás, eu fui meio aprendendo. E aí depois, quando eu contratei a primeira pessoa para fazer, ela era ligada diretamente a mim. Então as decisões eram tomadas eu e ela, tanto de negociação, o que podia, o que não podia. E eu que aprovava, durante muito tempo, eu que aprovava as contratações, fiquei anos aprovando contratação. Então me mandava, ou ela conversava comigo, ou mandava um e-mail, contratação. Aí eu criei uma planilha, que basicamente, o que a planilha calcula? O valor ideal que a gente paga por seguidor do cliente. Então, qual que é a lógica disso? Vamos supor que tem uma influenciadora que tem 1 milhão de seguidores. Mas ela tem 60% do público dela são homens. Pra gente o que importa são os 40. Então, ela vai me cobrar, sei lá, 20 mil reais. As chances são de que eu vou perder dinheiro. Porque pra mim só valem 400 mil pessoas ali. Então, nessa planilha, a gente tira o público masculino. Então, de 1 milhão, ela só tem 400 mil. Baseado em 400 mil, quanto que a gente pagaria por post, dá lá centavos, um valor quebradinho. Essa planilha eu criei para quê? Para que na hora que eu contratei essas pessoas que trabalham com influenciadora, elas só jogavam o valor da influenciadora os dados da influenciadora, do perfil dela dentro dessa planilha, e saía o valor máximo que a gente pagaria. E esse histórico foi baseado em contratações bem-sucedidas na minha época. Entendi. Então, uma delas, por exemplo, foi a Adriana Santana, que a gente contratou, não sei se foi 2016 ou 2017, e tinha dado um super ROI. Então, ela virou a base, ela mais outras viraram a base do cálculo dessa planilha. Eu falei assim, cara, eu quero replicar isso aqui, o que deu certo nisso aqui, o preço que a gente pagou e o resultado que deu. Então, a gente criou essa planilha. Então, durante muito tempo, ela só jogava os dados da influenciadora lá e via qual que é o máximo que eu posso pagar por ela. E aí só me mandava um e-mail e falava assim, de acordo com a planilha, a gente pagaria para esse influenciador, sei lá, 20 mil, ela cobrou 24 e eu negociei por 19. Aí eu aprovava. Uhum. Então eu fiquei muitos anos no contexto de influenciadores. Entendi. Entendendo quem dava certo, quem não dava certo, aprovando. E aí tinha umas coisas interessantes, por exemplo, uma época chegou, esse é um case, né, que eu conto lá dentro também, até para pessoal de influenciadores. A menina que trabalhava na época chegou para mim e falou assim, tem essa atriz aqui da Globo, tinha 600 mil seguidores, e cobrou, sei lá, 20 mil reais. Tô chutando o número aqui, não lembro o que era. Uhum. E esses 20 mil reais tinha sido o mesmo que a gente tinha pagado para uma influenciadora que tinha 2 milhões de seguidores. E eu virei para a menina e falei assim, mas não tá fazendo sentido, não. A gente acabou de contratar essa aqui 2 milhões, essa aqui tem 600. Mas a assessora dela falou que ela vai entrar na novela das 8 da Globo. Eu virei pra ela e falei assim, mas quem tá entrando é ela, né, gente? A audiência dela continua sendo 600 mil pessoas. E é por isso que a gente tá pagando. Não é minha marca que vai entrar na audiência na novela da Globo. É. Então, o que importa? Mas ela vai ganhar seguidor.
Então vamos contratar depois que ela ganhar seguidor. Quando ela chegar em 2 milhões e quiser cobrar a mesma coisa, a gente contrata. Mas não faz sentido. Não faz conta mesmo. Não é, então, enfim. Então, assim, a assessora vendendo, e a menina tinha comprado a ideia. Não, ela vai entrar na novela da Globo, vai ganhar visibilidade. Eu falei, então tá, mas a visibilidade pra gente é o número de seguidor que ela tem hoje. Essa é a audiência. Depois que ela crescer, então, porque ela vai entrar na novela da Globo, das 8, quando ela chegar em 2 milhões, aí a gente volta nela. Por esse preço. Mas hoje, 600 milhões não tá valendo esse preço. Sim. Ô, Matheus, qual que é na tua história aí, cara, como empresário, o quanto que tu deduz as coisas da tua cabeça usando a lógica, que é difícil, tá? Trabalho duro, né? Tem que ficar, tipo, fazendo o que tu fez assim, o cara vai chegar com uma informação, tem que pensar pra ver se faz sentido, depois cuspir de volta pra direcionar a pessoa. O quanto que tu deduz por primeiros princípios ali a informação na tua cabeça do nada, e o quanto tu busca essas assessorias externas, consultorias, pra daí já te passar o caminho das pedras, assim, pra daí, enfim, encurtar a tua jornada, sabe? Esse negócio de influencer, pelo que eu entendi, tu deduziu, né? Tu foi errando, até uma hora o negócio tá certo. A maioria foi assim, a maioria foi aprendendo... Na loucura ali, na raça, na base, errando, acertando. Que loucura, cara. Entendendo. E tu acha que isso é uma coisa tua, ou tu acha que, tipo, isso é o modo de operação, assim, da maioria dos empreendedores? Cara, eu não sei. Assim, isso é o que é confortável para mim. Essa é a minha história, na verdade, né? Tem momentos, por exemplo, no momento da venda para Smart Fit. Então, isso aí, se tu deduziu isso aí da tua cabeça, então, pelo amor de Deus, né? Eu não entendia nada de M&A. Ah, tá. Não entendia. Sim, esse aí não tem nem como errar, né? Tem que acertar de... Não, então, mas não entendia e não tinha sócio. Então, é tudo decisão minha. O que eu tinha de assessoria? Uma boutique de M&A que, no final das contas, o que eles são? Eles são uma empresa para fechar o negócio. Não necessariamente é uma consultoria que vai me ajudar e, assim, até ajuda, mas, assim, eles não são uma consultoria que eu contratei para me ensinar ou me levar a ter o melhor resultado para mim, especificamente. Porque, no final das contas, tem um conflito de interesse aí deles que eles vão ganhar comissão se eles fecharem o negócio. Né? Então, querendo ou não, tem hora que eles falam uma coisa que eu falei, cara, mas o que você está falando não é melhor para mim. É só para fechar o negócio. Sem dúvida. Então, eu tinha que, cara, passar a noite dormindo, pensando, raciocinando, cara, e aí? E essa decisão? Como é que eu tomo? Porque, no final das contas, eu era sozinho. Então, eu fui aprendendo durante a jornada. Por exemplo, no caso da Smart Fit, eu comecei a conversar com eles em 2017. Fechei em 2020. Caralho. Primeira visita que eles fizeram aqui em Midiário foi em 2017. O negócio, eles interessados, fizeram a proposta, eu não aceitei, o negócio caiu. Eles falaram, cara, vou criar o nosso. Eu falei, pô, beleza. Fiquei com medo na época, falei, pô, os caras têm 1 bilhão e vão criar o deles com dinheiro infinito. Falei, cara, mas beleza, eu confio no que a gente tá fazendo aqui e vambora. Criaram e não foi pra lugar nenhum, né, independente de dinheiro. Então eles perceberam que, cara, Matheus e Kevin estão fazendo uma coisa que não é simples. E eles conversaram com o mercado inteiro, com vários outros players do mercado, e voltaram pra gente e falaram, cara, o que esses caras estão fazendo não é simples. Eles têm alguma coisa diferente aqui. Vamos voltar. Voltaram. E aí a gente negociou, aí vieram com outra proposta, negociamos e resolvemos seguir. Nessa época, eu não tinha um gerente financeiro. Eu tinha uma pessoa de contas a pagar e receber. Então, assim, meu financeiro não era lá essas coisas e eu não entendia totalmente do financeiro. Então, assim, na época eu não conversava de EBITDA internamente. Isso para mim não era indicador. Para mim, o indicador era receita e lucro. Isso que movia a empresa. Uhum. Quando o EBITDA virou o indicador do valuation do negócio para fechar, o cara começou a olhar para esse troço aqui. Começou a olhar para esse tal de EBITDA aqui. Deixa eu olhar, Então, eu fui meio aprendendo assim. Andando, acontecendo, e aí estuda e conversa eventualmente com outros, mas eu não contratei consultoria específico para essas coisas, entendeu? Tu chegou... Tu conhece aquele rapaz lá que era sócio do Warren Buffett? Ele faleceu ano passado, retrasado, que é o Charlie Munger. Não sei se você ouviu falar dele. Não.
Ele tem... Ah, tá, um senhor, né? Sei. O Charlie Munger, Ele tem aquela teoria de modelos mentais dele, que ele fala sobre como tomar decisões, sabe? Tu não chegou a estudar uma coisa dessa, né? Cara, tu é uma pessoa muito curiosa, cara. Pô, parabéns, tu é muito inteligente, tá? Obrigado. Fazia tempo que eu não... Olha só, pessoal, curioso, né? Ele sai deduzindo da cabeça dele as paradas, tipo, vou resolver aqui um negócio de influência, como é que faz? Aí vai lá, faz, dá merda, não, isso aqui tá 80-20, dele junta as coisas e dá certo, entendeu? Isso é muito doido, mano. E tipo, se bobear, acho que essa é a skill mais importante do empreendedorismo, que é basicamente resolver problemas, né? Porque se tu sabe isso daí, tu consegue resolver todos os problemas da tua empresa. Tu vai pegando um depois do outro, desde que tu saiba qual é o problema correto resolver. Sim. Nossa, é muito... eu acho que até a forma de resolver problema, né? Então, por exemplo, né? ou de trazer soluções, né? Tem uma frase que eu falei uma vez lá na Queima, né? Com o time de tecnologia, porque assim, eu não venho da área de tecnologia, mas eu acabei criando uma empresa de tecnologia. Então, eu fui aprendendo com eles, só que ao mesmo tempo, eu ficava vendido com o que eles falavam para mim, né? E eu aprendi a não aceitar não deles. Isso não dá pra fazer. Não sei o quê. Aí um dia eu falei assim, olha só, gente, se o Elon Musk tá colocando um carro em órbita na Lua, na Terra, mano, qualquer coisa que a gente tá fazendo aqui dentro dá pra fazer. Então vamos só achar a forma de fazer. Se não viola as leis da física... Cara, então só pensar em como fazer. Porque tudo que a gente tá pensando aqui dá pra fazer. Sim. Olha o nível de coisa que as pessoas estão fazendo lá fora. O que a gente tá fazendo aqui é simples, vou só pensar em como fazer. Então, essa é uma delas. Tem um outro caso interessante, que foi o dia que uma menina do meu time gastou R$1 milhão em 24 horas. Caralho. No time de aquisição. Ela errou a configuração da conta de anúncio. Às 7h40 da manhã de uma quinta-feira, a minha gerente de marketing me liga. Não, que ela me ligou, eu falei, nossa, por que ela tá me ligando? Assim, por que a gente não liga? E segundo, ela me ligou pro Matheus, até com a voz trêmula, você não sabe o que aconteceu, a fulana errou na configuração, gastou quase R$1 milhão, 900 e tantos mil de ontem à tarde até agora de manhã. Cara, na hora, a primeira coisa primeira pergunta que eu fiz foi assim, quanto vendeu? Ela não via ainda, eu falei, não, então vamos ver quanto vendeu, e já sobe qual foi o tráfego da página, sobe um tanto de anúncios de remarketing, os melhores que a gente tem, metralha essa galera pra gente tentar minimizar o problema. E vão atrás do Facebook pra tentar reaver alguma coisa disso aí, porque foi um erro e tal, e a gente tem um ponto no atendimento no Facebook e tal. Resumindo, aí entramos em contato com o Facebook, escalou pra diretoria, escalou pra sei lá o quê, no final das contas não deu em nada. Deram um crédito pra gente de R$50 mil e... Foi isso aí. Isso aí. E o nosso... Tinha ficado, sei lá, em R$6 mil, ou cuja aquisição, os 900 mil dividido pelo o que deu. Subimos um tanto de remarketing, mas, cara, diminuiu, enfim, perdemos uma grana. Primeiro é a ação de muita gente, pegar e demitir a menina. Os contas era melhor do nosso time. Cometeu um erro. Chamei ela, conversei com ela, tentei entender a lógica. Se tinha sido uma distração, aconteceu alguma coisa na vida dela. E criamos algumas coisas internas para minimizar o risco disso acontecer e, inclusive, por causa disso, o Facebook criou gatilhos internos para todos os clientes para evitar que isso acontecesse. Porque o Facebook não devia ter permitido isso. É uma conta que, sei lá, gasta 100 mil por dia, de repente põe 1 milhão, e com controle ali de algum alerta, alguma coisa tinha que ter acontecido, ou eles ligaram pra gente, qualquer coisa. Ainda mais uma conta antiga, né, que a gente não faz lançamento, então sempre tem um fluxo ali de investimento constante, mas eles criaram por causa disso. Hoje tem, internamente, Hoje tem, Então, por causa do que aconteceu com a gente. Então, mas, pô, eu podia ter demitido a menina e ter ficado foda, ficado puto. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Quais são as coisas que eu posso fazer, que estão na minha frente, que eu posso fazer, que eu tenho controle? Fizemos tudo tendo controle. Agora é bola pra frente. Vambora. Cara, eu tô achando muito interessante que tu falou, né? Tu citou, cara, eu não posso aceitar não da equipe de desenvolvimento. E
é muito interessante, porque conforme tu vai perguntando por quê, uma hora eles vão te dar algum requisito, alguma lógica que não é verdade, e aí tu pode facilmente refutar isso. E eu não sei se tu percebeu, mas tu já falou isso 2 vezes aqui, tá? Nesse podcast. A primeira vez que tu falou, tu trouxe a informação daquela da tua gerente de influência, que ela falou, não, olha que negócio bom aqui, ela vai pra Globo, mas aí tu pega, não, isso aqui não faz sentido, aí tu mata. E equipe de desenvolvimento é assim também, vai ter uma hora que, cara, vai ver o meu sócio, tá, o Lelo. Lelo, eu gosto muito de ti, cara, mas porra, tu complica, mano, sabe disso, entendeu? E daí a gente tem que falar, cara, por quê? E daí uma hora, não, porque isso aqui, daí tá, mas não precisa disso aqui, mano. Ah, então tá, então o negócio que era 3 meses vai 1 semana. E daí a lição que eu tive, cara, é que toda área da empresa é assim. E eu não sei se eu sou arrogante, sabe, de me achar, tipo, eu não sei se sei lá, por que eu tenho que ser a pessoa a simplificar, sabe? Será que a pessoa que eu contratei já não deveria saber simplificar em primeiro lugar? Eu não sei se é uma habilidade única do empreendedor e por isso que nós somos empreendedores, tá? Mas enfim, a dica, eu achei muito interessante isso, tá? Olha só, pessoal, uma das lições mais importantes aqui do podcast do VTube, olhar no detalhe e simplificar. Cara, isso daí, mano, transforma a empresa. Olhar no detalhe e simplificar. É o que eu mais falo lá, pessoal, é pensar simples. Cara, não tem que complicar as coisas. Sim. Eu falo muito sobre fazer arroz com feijão bem feito. Então, o pensar simples, especialmente em tecnologia, né? E aí, o bom de eu não ser uma pessoa de tecnologia é que eu consigo ter trazer uma visão diferente. O cara fala, tá bom, é isso. Então, os caras estão pensando uma coisa, assim, já tá virando um sistema novo, maluco, super complexo. A NASA. Eu falo, cara, não precisa, não, é só isso aqui, ó. Só o básico. Só isso aqui, Exato. Sim. Mas, Matheus, cara, eu queria te agradecer, tá, pelo teu tempo aqui no podcast do VTube. Show de bola, foi bom demais. Espero que tenha gostado, assim. A gente poderia falar muito mais tempo, tá? Eu anotei... Olha só, pessoal, hoje foi só uma folhinha aqui, ó. Ainda metadezinha. Geralmente é mais. Mas, cara, geralmente eu termino o podcast fazendo 2 coisas. Então, primeiro, eu queria falar, pessoal... Gente, o Matheus aqui, tá? Ele, até pouco tempo atrás, estava 100% nos bastidores ali, escalando a queima diária e tal. Agora ele já tá aparecendo mais. Por isso que ele tá aqui, né? Conversando aí com a gente. E eu gostaria... se possível, né, se tu pudesse falar qual que é o teu Instagram pessoal aí pra eles te seguirem. Matheus com TH Beirão. É só isso? Segue lá, Matheus Beirão. Pô, ele conseguiu um Instagram com o nome dele. Pra eu pegar o João Campos é difícil, tá? Porque tem o prefeito de Recife lá. Eu tô concorrendo com ele lá. Lá no Google, lá tu coloca, no YouTube, coloca João Campos, só dá ele. Antigamente era só eu, agora ele roubou toda a minha primeira posição lá do YouTube, ele roubou. Mas, pessoal, vai aparecer o Instagram aí na tela, tá? Matheus Beirão. Aí, caso vocês queiram aprender aí com um empresário, provavelmente uma das pessoas mais experientes, assim, em termos de nível de empresário que já apareceu aqui no podcast do VTube. Aí vocês podem seguir lá. E também, cara, a última coisa que eu faço, assim, eu peço pro convidado deixar algum tipo de mensagem pro pessoal de casa. Tem gente que fala sobre liderança, tem gente que fala sobre, sei lá, alguma coisa motivacional, tem gente que fala sobre Deus. Aí eu queria te passar o microfone aí, caso tu queira falar alguma coisa pra galera aí, a última mensagem pra eles. Tá, cara, eu acho que, assim, você acabou concluindo um pouco das coisas que a gente falou aqui, né? Eu vejo muitos empreendedores querendo complicar o negócio antes da hora, né? Então, muitas vezes quer falar de processo, quer falar de gestão, quer falar de coisas que em algum momento da maturidade do negócio vão ser importantes, mas eles estão falando disso cedo demais, se preocupando com isso muitas vezes antes de faturar seu primeiro R$1 milhão. Então, eu acho que a mensagem é o que a gente falou aqui agora, é pensar simples. Fazer o arroz com feijão bem feito, até o primeiro milhão, é pensar em venda, é vender, validar o produto e vender. Começou a escalar, aí você vai começar a pensar em time e outras coisas, mas é pensar simples, sem inventar muita moda e principalmente no início, né, para empreendedores que estão começando no digital, e hoje tem um monte de gente ensinando um tanto de curso, estratégias diferentes de venda. Muitas vezes a pessoa fica perdida, né? Pô, eu vou fazer a campanha de WhatsApp, vou fazer o lançamento, vou fazer o perpétuo, não sei o quê. Cara, escolher uma, all-in nela e fazer simples, fazer o arroz com feijão dela muito bem feito, focar nisso, acabar com as distrações ao redor, falando não para outras supostas oportunidades que aparecem,
e all-in no que você tem na sua mão. Eu gosto muito daquela charge do cara com a picareta chegando no ouro, né, no pó de ouro, e ele desiste antes da hora, né? Porque eu acho que muitas vezes a pessoa pode estar a um passo do pote de ouro dela e muitas vezes desiste, vai para outra estratégia antes da hora, ou vai para outra oportunidade antes da hora. Então, acho que é isso. É verdade, verdade. Pessoal, esse aqui foi mais um episódio do Segredos da Escala, o podcast do VTube. Um grande abraço e valeu! Cara, muito obrigado aí por ter assistido aqui mais um episódio do Segredos da Escala. Se tu gostou do episódio, não se esquece, tá, de curtir aqui esse episódio, de se inscrever no canal do VTube pra tu receber aí mais episódios aí na tua caixa de entrada. Isso é muito importante pra gente e se tu fizer isso, eu te garanto, tá, que eu vou trazer os melhores convidados aqui pra passar conteúdo pra ti, beleza? E se tu tá procurando aí mais episódios aí pra assistir, cara, eu vou deixar 2 episódios aqui, tá, em algum lugar aqui da tela aqui, do Segredos da Escala pra tu ver. Então clica ali, vê eles, tá, assiste também, vale a pena. Grande abraço e até mais.